A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui nossos queridos telespectadores do canal Meone, né? Nós estamos um pouquinho sumidos, tem sido bem corrido, nosso líder aqui do Ministério Evangelístico Online Interdenominacional, irmão Zéias, anda um tanto atarefado, né? Com a função do trabalho, mas em breve vamos retomar aqui com mais frequência os vídeos e já quero, né, aparecer aqui no teu celular, na tua televisão nesta manhã de sábado, né? Não sei quando você estará assistindo este vídeo, mas hoje é uma manhã de sábado aqui e eu quero trazer uma meditação para nós, né? Uma porção da palavra do Senhor, algo que Deus falou comigo nessa madrugada e algo que eu gostaria de compartilhar, né, com os queridos irmãos que nos assistem aqui, que se encontra ali nos Salmos de número 139. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos e vou estar comentando um pouquinho aquilo que Deus tem falado. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, Tu sabes tudo. Tu me envolveste por trás e pela frente e puseste a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que Tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de Ti, mas a noite brilha como um dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para Ti. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu Te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de Ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os Teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no Teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os Teus pensamentos para comigo. Ó Deus, quão grande é a soma deles. Se eu fosse contá-los, eles seriam maior em número do que a areia. Mas, quando acordo, ainda estou contigo. Certamente Tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários, pois eles falam contra Ti perversamente, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra Ti. Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Lemos todo o Salmo, né, irmãos? Eu ia ler alguns versículos apenas, mas achei interessante nós lermos todo esse Salmo, o Salmo de Davi, um Salmo onde a gente pode tirar muitas lições, né? A gente pode entender muito acerca do nosso Deus através deste Salmo, mas me chama a atenção alguns pontos aqui que o salmista Davi, ele nos traz. Primeiro, né, ele nos alerta sobre a grandeza da soberania de Deus, né? Nos alerta sobre o conhecimento de Deus. O salmista afirma que
tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. No verso 6. Imagina, irmãos, né? Nós seres humanos muitas vezes achamos que sabemos das coisas, né? Achamos que por termos vivido alguma situação ou outra, nós conhecemos tudo sobre aquilo. Mas salmista Davi, né? O rei Davi, ele viveu muita coisa. E ainda assim, tendo vivido tantas experiências, tantas coisas, né? Ele aponta para Deus, para o conhecimento de Deus, dizendo que esse conhecimento, né, o conhecimento de Deus é que realmente sustentou ele, né? Da mesma forma nós, por mais que vivamos, né, em situações adversas muitas vezes, nós temos que apontar sempre para Deus, nós temos que exaltar o conhecimento de Deus em tudo aquilo que estamos vivendo, né? Isso nos torna dependentes, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que está conosco no meio das dificuldades. E ele já diz ali: para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença, né? Não existe lugar no universo que esteja fora da presença de Deus. Não importa onde nós vamos nos esconder, Deus nos alcança, Deus está lá. E isso nós precisamos reconhecer sempre. E especialmente no final deste salmo, né, eu poderia comentar outras questões deste salmo, mas aquilo que mais me chamou atenção são os últimos versículos, né? Então ele começa exaltando todo o conhecimento de Deus, começa mostrando a onipresença de Deus, mas no último versículo me chama a atenção, pois mostra muito bem o caráter do rei Davi. Nós conhecemos a história. O rei Davi teve os seus momentos de fraqueza, seus momentos pecaminosos, onde ele se entregou ao pecado realmente e fez o que era mal diante do Senhor. Mas nos Salmos nós vemos o caráter dele, nós vemos por que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus, não é aquele que não tem pecado, mas é aquele que tem esta atitude aqui, do verso 23 e do verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui demonstra o caráter do rei Davi. E aqui, né, deve nos dar exemplo de como ter um caráter também segundo o coração de Deus. O salmista ele diz aqui: sonda, meu Deus. Então, o salmista está pedindo para Deus: olha para mim, Senhor, né? Vê se eu estou no caminho certo, vê se eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E é interessante que ele fala duas palavras aqui interessantes, que é o meu coração, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos. E a gente poderia entrar, né, num estudo mais aprofundado do que significaria pensamentos, seria mente, seria outra forma de enxergar, mas eu entendo que pensamentos são a nossa vida interna realmente, aquilo que passa na nossa cabeça, aquilo que nós ocupamos a nossa cabeça. E o coração aqui, eu entendo que é a sede das intenções, a sede das nossas paixões, das nossas vontades, né? Então, ambos, coração e mente tem que estar à disposição do Senhor. Não adianta eu até ter pensamentos de fazer algo bom, de querer e realmente praticar coisas boas, praticar aquilo que seria da vontade de Deus, olhando de fora, né? Mas o meu coração está distante, a intenção do meu coração está distante. É mais ou menos o que acontecia com os fariseus ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, se não me engano. Os fariseus, eles levantavam as mãos para orar, eles iam para as praças, eles faziam boas ações, jejuavam, mas a intenção do coração deles era honrarias humanas. A intenção do coração deles não era agradar verdadeiramente a Deus.
Então, a nossa intenção, a intenção do nosso coração também tem que estar de acordo com os nossos pensamentos, né? Nós precisamos ser fiéis no nosso coração e mente. Nós precisamos ter uma intenção de realmente agradar o Senhor. Deus não quer que nós estejamos enganando a Ele, porque a gente não engana, a gente na realidade engana nós mesmos quando a gente tem atitudes, tem pensamentos, mas a intenção do nosso coração é diferente. Então que nós possamos, né, honrar ao Senhor com as nossas intenções, nós possamos dizer, como o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, pois Ele conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, porque isso é verdade, irmãos. Nós reconhecendo isso, nós dizendo isso para Deus ou não, Ele sabe. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, então Ele sabe aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. E o salmista Davi, que tem um coração segundo o coração de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus, ele termina dizendo: vê se há algum caminho perverso em mim e guia-me pelo caminho eterno. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque ele não é um santo, no sentido de não ter pecado. Ele mesmo sabe da própria queda que teve. Então, eu creio que há um zelo aqui por não cair no mesmo erro, por não pecar novamente. Ele, por mais tendo se arrependido, tendo recebido o perdão de Deus, ele percebe que é falho e pecador, e que ainda assim precisa continuar buscando fazer a vontade de Deus, buscando estar puro na presença de Deus. Então ele fala: vê se há algum caminho perverso em mim. Da mesma forma, nós também precisamos fazer esta oração, precisamos dizer, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, se as nossas intenções não estão de acordo com a vontade de Deus, se as nossas intenções estão em honrarias para nós, estão em agradar homens, a gente precisa dizer isso para o Senhor, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, vê se há algum caminho errado em mim, vê se há algum caminho perverso em mim, vê se há algum caminho que não está te agradando. E olha, o que mais me chama a atenção é que o Senhor, Ele não apenas aponta o erro, mas Ele guia. O Senhor, Ele não apenas diz que tu está errado, que tu está no caminho errado, mas Ele te guia pelo caminho certo. Ele não apenas, como um pai mau, digamos assim, Ele não vem apenas te dizer que tu tem que parar de pecar, mas Ele te guia no caminho da santidade. Porque o salmista diz: e guia-me pelo caminho eterno. E é isso mesmo que o Espírito Santo faz por nós, é isso que Deus faz por nós. Ele nos guia, Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos deixa sem direção. Ele nos direciona, mas Ele nos guia nesse caminho que Ele nos direciona. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Te convido a refletir, no Salmo 139, te convido a estar conectado com a palavra de Deus, te convido a dizer ao Senhor para sondar teu coração e a tua mente, para ver se há algum caminho perverso, se há algo... E às vezes a perversidade não significa apenas estar na prática deliberada do pecado, mas é estar distante da vontade de Deus, estar distante da comunhão com o Espírito Santo, com a comunhão dos irmãos. Então, com sinceridade, peça a Deus que Ele te guie por esse caminho, peça a Deus que Ele sonde o teu coração e a tua mente e te aponte o caminho e te guie neste caminho. Amém? Quero fazer uma breve oração neste momento, e pedir ao Senhor que sonde, os nossos corações juntamente contigo aí do outro lado. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, pela porção da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque aprendemos muito através deste Salmo, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do rei Davi, Pai, para estar escrevendo, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos inspirar, Pai, com a vida dos outros, dos Teus servos, meu Deus, que mesmo falhos, mesmo pecadores, Pai, eles nos apontam como devemos seguir, Pai. Nos apontam aquilo que devemos fazer, Senhor. E este salmo é
é um bálsamo para nós, meu Deus, pois ainda que estejamos afastados da Tua presença, Senhor, ainda que estejamos distantes da Tua presença, meu Deus, o Senhor pode, Pai, sondar o nosso coração, porque aqui neste salmo diz que não há local nenhum, meu Deus, por mais afastado que estejamos, não há local nenhum, Pai, aonde o Senhor não está. Apenas devemos tomar a consciência da Tua presença, apenas devemos orar com sinceridade, meu Deus, e pedir que o Senhor sonde o nosso coração e os nossos pensamentos, Pai, e ver se há algum caminho perverso, meu Deus, em nós, nos mostrar esse caminho, Pai, mas nos guiar pelo caminho eterno, meu Deus. Então, muito obrigado, Pai, que o Senhor alcance a minha irmã, meu irmão que está do outro lado, Senhor Deus, que porventura se encontra afastado, que porventura, meu Deus, se encontra distante, Pai, que o Senhor esteja alcançando, Pai, esta vida, meu Deus, assim como me alcançou através desta palavra, através deste texto, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E te peço, siga sondando o meu coração, siga sondando a minha mente, meu Deus, siga fazendo a Tua obra, Pai, na minha vida, na vida deste canal, na vida deste projeto, Senhor Deus, na vida do irmão Oséias, Pai, na vida de cada um, Senhor, que se envolve com a Tua obra, meu Pai. Que o Senhor esteja alcançando vidas através de nós, meu Deus. É a nossa oração, e que esta palavra, meu Pai, chegue aos corações que precisam ouvir, que o Senhor se faz presente, e o Senhor quer restaurar uma vida, Pai, o Senhor quer restaurar essa vida que está do outro lado, Senhor. Então, eu te peço, meu Deus, que leve a Tua palavra, Pai, às pessoas que precisam ouvir a Tua voz, meu Deus. É a minha oração neste sábado, meu Deus, mas é a minha oração também, Pai, sempre por este projeto, Senhor Deus. Então, muito obrigado por tudo, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Que Deus fale poderosamente contigo, que Deus siga falando contigo através desta porção da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Amém? Deus abençoe a todos.